Olha, eu sei que o título desse vídeo parece alarmista demais. O fim do dinheiro como o conhecemos. Mas eu te convido a olhar para os fatos de hoje, fevereiro de 2026. O Bitcoin acaba de atingir seu menor nível em 15 meses. E estamos falando de um ativo que valia 122 mil dólares em outubro e que agora derreteu para casa dos 65 mil dólares. Para muita gente, isso é apenas volatilidade, faz parte do mercado, mas para quem gera patrimônio, o que está acontecendo é uma crise de identidade. O ouro digital está sendo testado pelo sistema que ele mesmo prometeu substituir. Ah, mas quem é você para estar falando disso? Eu sou o Caio Fraga, sócio da Liar, empresa do mercado financeiro, e hoje, sem enrolação, nós vamos analisar essa queda e o que ela revela sobre proteção do seu capital em um mundo onde a política e o código de programação se colidiram. Então vamos lá. Para entender essa queda, a gente precisa lembrar do final de 2025. Você deve se lembrar, né? O Bitcoin vivia o seu momento de ouro. O Trump voltou à Casa Branca com a ordem executiva para tornar os Estados Unidos a capital mundial da criptomoeda. Ele mesmo lançou sua própria moeda e o governo dissolveu equipes de fiscalização da SEC, que é a CVM brasileira, como se fosse a CVM brasileira. Parecia o cenário perfeito, né? O Estado finalmente estava se rendendo ao Bitcoin. E a narrativa era que o dinheiro controlado pelos bancos centrais tinha finalmente perdido a batalha. Mas, como sempre dissemos aqui na Liar, no mercado financeiro, quando o otimismo vira consenso, o risco costuma estar escondido aqui na poltrona do lado. Ah, Caio, mas o que foi que mudou agora em fevereiro, então? Bom, segundo uma análise recente do Deutsche Bank e reportagens da BBC, o mercado ele levou um choque de realidade com a caneta de Trump, mas não da forma que esperavam. A nomeação do Kevin Warsh para o comando do Federal Reserve, o Banco Central americano, sinalizou que os juros americanos vão continuar altos. E com isso, o investidor institucional percebeu que, apesar do discurso pró-cripto de Washington, do próprio Trump, a prioridade do governo continua sendo um dólar forte e juros que atraem capital para os títulos de tesouro. E o resultado? Foi um deságio de mais de 2 trilhões de dólares no mercado cripto em tempo recorde. O Bitcoin, que deveria ser o porto seguro, está se comportando como um ativo dependente de decisões dos juros dos Estados Unidos. Quem diria? Basicamente, ele não se descolou do sistema, ele se tornou parte dele. E é aqui que entra o ponto principal para você que preza pela preservação do seu patrimônio, você que suou para construir todo esse patrimônio aí robusto e cheio de possibilidades futuras. Na real, essa queda aí do Bitcoin ensina que a independência do Bitcoin, como vendem, na verdade é um mito na prática financeira, porque ainda em 2026 o dinheiro continua sendo uma ferramenta de poder estatal. Até o próprio Trump, que acumulou bilhões em cripto, mas as instituições tradicionais estão perdendo interesse conforme o ativo vai amadurecendo e perde aquele ímpeto especulativo desenfreado, entende? E para investidor conservador, isso significa que o Bitcoin não é uma arca de Noé, ou seja, a grande ou a última salvação onde devemos depositar todas as nossas fichas, mas ele é um componente de risco que precisa de uma estratégia de saída clara. E nos últimos dias eu conversei com alguns investidores do mercado financeiro que possuem criptomoedas em seus portfólios. Eles estão aí desesperados porque viram o patrimônio oscilar drasticamente, nesses últimos meses. E a minha análise é que não adianta ter um ativo do futuro se você usa uma estratégia ainda do passado. O mercado agora é de realismo, Porque com o Ethereum e a Solana caindo quase 40% só este ano, quem agiu por empolgação lá em outubro está amargando perdas que podem levar anos para se recuperar. Porque gerir patrimônio de verdade não é sobre apostar em criptomoeda. É entender como que a nomeação de um presidente do Banco Central americano ou uma nova tarifa comercial impacta a sua liquidez. E o investidor de alto patrimônio não pode ser um torcedor. Ele precisa de proteção primeiro, de hedge, diversificação real e, acima de tudo, gente competente ajudando ele a cuidar do seu patrimônio, de forma profissional. Alguns analistas, como os da Stifel, dizem que o Bitcoin pode chegar aos 38 mil dólares se a tendência atual continuar. Outros acreditam em recuperação, mas a verdade é que ninguém tem a bola de cristal. E para mim, a grande lição de fevereiro de 2026 é:
Se o dinheiro está mudando, sua gestão precisa ser técnica. E se você quer uma ajuda aí com o seu patrimônio e sente que está exposto demais ou quer uma análise profissional de como pode equilibrar esses ativos digitais aí com uma segurança do mercado tradicional, vou deixar o link para você aqui embaixo. Eu e meu time estamos dispostos a conversar com você e mostrar como que você pode proteger o seu futuro sem depender de memes ou de tweets vindos de Washington, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.